Querido, eu quero compartilhar com você nessa tarde de uma reflexão, de uma experiência que eu como pastor tive nessas semanas que se passaram. Quero ler o Salmo 73, Salmo de Asaf, que diz assim: De fato, Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Mas por pouco, quase os meus pés desviaram. Nada, os meus pés escorregavam, porque eu invejei. Eu vi a prosperidade dos ímpios. Vejam, para eles não há tormentos, o seu corpo é sadio e robusto. A fadiga dos mortais não os atinge. Eles não são molestados como os outros. Daí a soberba que eles usam como colar e a violência que os envolve como veste. O pecado lhes brota da gordura e seu coração transborda em maus projetos. Zombam e falam maliciosamente. Falam do alto, oprimindo. No céu colocam a boca e sua língua percorre a terra. Desse modo, eles saciam a si próprios, sugando para si as águas de todo o mar. E dizem: como Deus pode saber? Existe conhecimento no Altíssimo? Eis aí, os injustos são assim, e sempre tranquilo acumulam riquezas. De fato, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar na inocência as minhas mãos. Sim, eu sou angustiado e afligido o dia inteiro e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, vou falar como eles, já renegaria a assembleia dos teus filhos. Então refleti para compreender, mas que cansaço, que doloroso era isso para os meus olhos. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino deles. De fato, tu os colocas em ladeiras, tu os fazes cair em ruínas. Vejam, num instante são reduzidos ao terror. Como um sonho ao despertar, ó Senhor, ao acordar, tu desprezas a imagem deles. Se o meu coração se azedava e eu imaginava e sentia nos meus rins, é porque eu não compreendia. Era apenas como alguém racional junto a ti. Eu, porém, estou sempre contigo. Tu me pegas pela mão direita, tu me guias com teu conselho, e com glória tu me conduz. Contigo, de quem necessitarei no céu? Pois eu não tenho outro bem além de ti, e não há quem eu deseje mais que a ti. Sim, os que se afastam de ti se perdem. Tu rejeitas todos os teus adúlteros. Eu, porém, estou feliz de estar com Deus, e em Deus colocar o meu abrigo, para contar todas as tuas obras. Queridos, há algumas semanas atrás, eu tive uma experiência dolorosa, mas também edificante, não na minha vida individual, mas no aspecto pastoral. Eu acompanhei a dor de um casal que perdeu sua filha num procedimento complexo hospitalar. Eles vinham já na celebração de ter o nascimento da primeira filha deles. E por causa de algumas complicações, a mãe veio a internar-se. E nessa internação houveram ali algumas implicações e complicações, no qual ela infelizmente veio a perder o que seria a primeira filha desse casal. Infelizmente, não apenas perdeu a criança, mas também precisou se retirar o útero.
Ou seja, a perda da criança em si já é algo extremamente doloroso, já é algo que machuca, principalmente pelo fato de ser a primeira filha. Mas não apenas isso, agora também se viu um cenário onde o útero precisaria ser retirado. E a mãe ali, inconsciente, por causa de todo o procedimento, não percebeu ou não teve consciência momentânea do tamanho da perda. Eu estava no encontro com Deus e me ligaram, me avisando do ocorrido. Esse casal é um casal de uma igreja co-irmã nossa, ali no Getúlio Vargas, em Barra Mansa. E eu prontamente fui para lá, porque além de ser muito amigo do pastor, também sou muito amigo desse casal. E foi muito doloroso ver a comoção, mas não a comoção, mas o tamanho da frustração dos familiares, dos amigos, dos irmãos. E o pai sem saber o que fazer. O neném já estava ali com seus 8 meses. E nós fizemos ali aquele ato fúnebre em 5 minutos. O que falar? Que consolo trazer? Não há explicação possível nessa hora para aliviar ou diminuir a dor, se é que é possível. Mas a verdade, aquilo tomou conta da igreja, dos amigos, dos familiares e me trouxe uma reflexão. Quando a nossa crise ou quando a nossa fé entra em crise. Eu não sei quais foram, na sua experiência de vida, na sua jornada de fé, as experiências que lhe fizeram entrar em crise com a sua fé. Todo aquele cenário ali trouxe para mim uma reflexão profunda das indagações, das angústias que carregamos no nosso coração quando vivemos dias maus. Salomão, em um dos seus provérbios, ele traz para nós a sabedoria de que quando os dias forem bons, aproveite-os, mas quando forem maus, considere-os. A verdade é que a dor ali não era apenas a perda de uma filha ou de um filho. A dor ali era a expectativa que foi gerada durante anos, planejando, arrumando o quarto, a família, os avós, os tios, a igreja. Todas as pessoas que estavam naquele cenário nutriam em si expectativas, nutriam em seus corações sonhos de como seria a realidade de desfrutar agora de uma nova vida. Então não é apenas a morte que trouxe a dor, mas a frustração de sonhos, de expectativas. E aquele sentimento que muitos de nós já experimentou. Deus me abandonou. E a pergunta que fica é: por que comigo, Deus? A primeira coisa que nós fazemos diante da frustração ou das decepções que a vida nos impõe é olharmos para como nós nos relacionamos com Deus e usarmos isso como justificativa ou argumento para não sofrer. Por que comigo, Deus? Eu te sirvo, eu me submeto, eu obedeço, eu frequento os cultos, eu sou dizimista. São tantos os argumentos que nós trazemos para o dia da dor para tentar ouvir de Deus um porquê. E talvez a pior frase, eu disse isso a esse casal, falei, olha, não tem nada que eu possa falar a vocês, porque a pior frase que eu posso dizer para vocês é: Deus sabe de todas as coisas. Não há uma frase mais angustiante de se ouvir no dia da dor do que
Deus sabe de todas as coisas. Nós sabemos que Ele sabe. A questão é por que Ele permitiu? Porque servindo ao Senhor, porque se dedicando ao Senhor, ainda assim estamos sujeitos a todas essas coisas. Essas são as indagações. Não que essas justificativas sirvam para nos livrar ou nos tornar imunes à dor e ao sofrimento. Pelo contrário, o sol foi feito para os justos e os injustos. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós encontramos as indagações de Asaf, aqui no Salmo 73. E quando nós observamos o relato de Asaf, é justamente esse tempo de dor, esse tempo de angústia, esse tempo de aflição, onde Asaf, que na sua trajetória, e quando lemos a história de Asaf, é possível perceber um adorador de excelência. Asaf, ele era um dos chefes da adoração no templo. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas 25 que Asaf, junto com Emã e Jedutum, eles conduziam 288 músicos no serviço de adoração no templo. Asaf é alguém que é escolhido a dedo para conduzir o culto ao Senhor. Asaf faz parte da linha dos levitas, dos sacerdotes, homens que dedicavam a vida a se doarem e também a conduzirem pessoas nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de louvor a Deus. Então, é alguém que na sua vida tem a prática constante da consagração. É alguém que na sua vida tem a prática constante de aproximação no seu relacionamento com Deus. É alguém que na condução da sua vida aprendeu a se portar de maneira digna, porque ele agora é um representante de Deus ao povo. É alguém que conduz o povo a uma adoração verdadeira e uma adoração sincera. Esse homem escolhido a dedo, esse homem com o coração disposto e disponível para Deus, que se expressa na adoração por meio dela, é alguém que agora se vê em crise. Como pode comigo, Deus? Porque quando nós lemos os questionamentos de Asaf, é possível perceber alguns questionamentos. Asaf, ele sente inveja dos ímpios. Asaf observa que os que desrespeitavam a Deus prosperavam, enquanto ele, que se esforçava para manter o coração puro, sofria. E aí ele sente inveja da tranquilidade e da saúde dos ímpios. Quantos de nós também, ao olharmos a nossa realidade, às vezes de enfermidade, de dor, às vezes de um diagnóstico improvável, também não fazemos a mesma associação com homens perversos que conduzem a sua vida esbanjando saúde. Talvez nós, limitados a um sistema único de saúde, enfrentando fila, demorando para conseguir marcar um médico, para conseguir recurso para fazer um exame num laboratório, olhamos homens corruptos, impiedosos, homens que desviam seu coração de Deus com excelentes recursos. Nós também trazemos essas indagações. E Asaf, ele sentia nesse momento inveja da tranquilidade e da saúde dos ímpios. O segundo questionamento de Asaf é em relação a Deus. Porque diante dessa aparente injustiça, Asaf questiona o valor de se viver uma vida íntegra e pergunta se o esforço em manter-se próximo a Deus era inútil. Quantos de nós também, diante de dias tenebrosos, também não expressamos a nossa indignação e colocamos na mesa ou colocamos diante de Deus se todo o nosso esforço, dedicação, empenho, seja no serviço eclesiástico, seja na ação de buscar uma mudança visível no caráter,
Quantos de nós também já não colocamos na mesa, já não apresentamos diante de Deus os nossos porquês? Senhor, por que comigo acontece dessa forma? Eu procuro me manter santo. Eu procuro me manter verdadeiro. Eu procuro me desviar da aparência do mal. Eu procuro rejeitar o pecado. E ainda assim eu sofro assolações, ainda assim eu sofro com angústias que os ímpios não experimentam. Primeiro, Asaf questiona a Deus em relação à saúde que os ímpios desfrutavam e que ele, agora doente, não desfruta. Ele também questiona a respeito dos bens, das riquezas que os ímpios possuem e que ele agora está em falta. Ele questiona a Deus a respeito de: será que é de fato necessário manter uma vida de submissão e obediência a Deus? Porque tem muitas pessoas que não o fazem. Pelo contrário, se entregam de forma intencional ao pecado e aquilo que desagrada a Deus e parecem não sofrer consequências dos seus atos. Asaf, ele põe em dúvida o propósito de Deus a respeito da sua própria vida. Ele chega a questionar o propósito de viver com Deus, pensando que a vida com ele não era boa, mas que era melhor desviar-se dele. Quantos de nós, talvez nesse dia, talvez nessa tarde, também não estejamos pensando assim? Quantas pessoas têm a impressão de que depois que decidiram abraçar Cristo, que depois que decidiram entregar a vida a uma vida de obediência à voz de Cristo, a proposta do Evangelho, também perceberam que parece que tudo piorou. Parece que as coisas desandaram. Foi só eu entrar na igreja. Foi só eu aceitar a Cristo. Foi só eu decidir me posicionar que as coisas viraram de cabeça para baixo. Talvez seria melhor permanecer do jeito que eu estava. Muitas são as pessoas que carregam essas indagações no seu coração. Quando eles observam a realidade que lhes cerca e percebe que todos aqueles que se afastam de Deus e se pervertem para o mal carregam consigo uma vida de abundância ou aparente abundância, em contraponto à sua própria vida, talvez de escassez, de uma saúde limitada, de recursos escassos. Após observar tudo isso, existem questionamentos que nos acompanham. Nós questionamos a Deus a respeito das aflições que temos. Nós questionamos a justiça de Deus e a vantagem de seguir a Deus, como é ou como se houvesse aqui uma barganha, uma troca na ação de seguirmos a Deus. Poderíamos falar de Jó e de tantos outros que experimentaram percalços e situações complexas que muitos de nós também não teríamos a capacidade de suportar e duvidaríamos da nossa utilidade. A nossa fé entra em crise. A nossa fé entra em crise diante dessas situações. Existe uma declaração do apóstolo Paulo e que muitos entendem ela de forma equivocada, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Normalmente nós pensamos nesta declaração como uma capacidade de alcançar e conquistar todas as coisas, quando na verdade o contexto é: você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode ter dias bons e dias maus. Você pode suportar aflições, você pode sofrer açoites, você pode passar por escassez, você pode passar por privações, você pode passar por angústias, você pode
sofrer perdas, você pode ser tocado na carne, você pode suportar aquilo que aparentemente é incompreensível ou talvez sem justificativa para a vida que você conduz. Sim, nós podemos todas essas coisas, porque essas coisas, elas não nos balizam. Nós não nos movemos por essas coisas, porque o que de fato aqui é importante é o Deus que nos fortalece, mas não as situações que enfrentamos. Nós precisamos nos portar, como diz o escritor aos Hebreus, que diz que aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É entender que fé é crer no caráter de Deus. E que existem para nós algumas lições que precisam ser observadas, e eu quero trazer agora de forma prática e sucinta como nós podemos, diante de dias assim, diante de situações tão complexas, onde não temos uma resposta a sanar a dor ou a aliviar a dor, trazer ainda assim uma perspectiva de uma fé saudável em Deus. Primeiro, Asaf diz que ele quase se desviou enquanto ele via a prosperidade dos ímpios. Isso significa que o nosso olhar define a nossa expectativa. O nosso olhar define a nossa perspectiva. O foco de nossa atenção vai determinar o que iremos evidenciar. Isso não significa anular o tempo da dor. Isso não significa diminuir o peso e o sofrimento de se passar por momentos de angústia, mas sim em como nós iremos suportar o processo. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer que sofreu açoites, que sofreu perseguição, ele vai dizer que sofreu fome, que foi açoitado. Mas ainda diante de todo esse cenário, que parece ser um contraponto ou equivocado diante da realidade dele, que se moveu a servir a Deus, ele vai dizer, olha, diante de todo esse cenário de perseguição, dor, angústia, humilhação e açoites, diante de tudo isso, eu não me desanimo. Eu não me desanimo, ele vai dizer, porque embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, olha só que profético isso, olha só que pontual para nós. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Existe um peso de glória sendo produzido em meio à dor. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos compreender para onde olhamos no tempo da dor. Qual é o foco que traremos ao nosso olhar diante de cenários de dor. Segundo, Asaf, ele não esconde a sua frustração. Nós estamos no Setembro Amarelo, e eu quero dizer que quando a boca cala, o corpo fala. Nós precisamos ter a coragem de expressar para Deus. A indignação de Asaf vai expor a sua frustração e decepção com a forma como Deus age. E não é um erro expor para Deus as suas frustrações e decepções, pelo contrário. Romanos capítulo 5, versículo 3 vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E por que nos gloriamos nas tribulações? Sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. A tribulação é passageira, mas o que ela produz permanece. Existe uma eternidade à minha espera. Existe uma eternidade à sua espera. Tudo isso que enfrentamos e passamos, e talvez você possa agora estar me indagando do porquê de todo esse sofrimento, do porquê de toda essa dor, do porquê de toda essa perda. Talvez até pensando em desistir ou em parar de caminhar com Cristo.
Coloque o seu fardo nele. Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Muitas das vezes nós nos esquecemos que o Senhor é o nosso pastor. E sim, quando nós falamos que o Senhor é o nosso pastor, normalmente vem à nossa mente os pastos verdejantes e as águas tranquilas, porque sim, o nosso bom pastor, ele vai nos fazer caminhar por pastos verdejantes. O nosso bom pastor vai nos fazer caminhar junto às águas tranquilas. Mas nós precisamos também compreender que no trajeto do bom pastor existe um vale de sombra e morte. No trajeto não existe apenas pastos verdejantes e águas tranquilas. Existe um vale de sombra e morte. Mas a nossa esperança não é no pasto verdejante, não são as águas tranquilas. E muito menos o nosso desespero, a nossa angústia precisa estar ali no vale de sombra e morte. A nossa esperança é que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A convicção da presença dele. A convicção de que ele está perto. E talvez você esteja... Eu tenho orado, eu tenho buscado, e diante de todo esse cenário de dor, eu não tenho ouvido a voz de Deus. Querido, deixa eu te falar algo profético para o seu dia. Quem está perto não precisa dizer que está presente. Deus está perto. Ele é o vigia que não dorme. Ele é o sentinela que guarda. Ele está perto, vendo as suas lágrimas. Ele está perto, acompanhando a sua dor. Ele está perto, acompanhando todo o sofrimento, todo esse peso que está sobre você, na sua alma, no seu espírito, na sua carne. O luto, talvez, que você ainda esteja enfrentando, esteja vivenciando. Ele está perto. Ele está com você. E existe algo profundo a nós. E aqui é o caminho para o fim. A Bíblia diz que, de repente, Asaf, ao entrar no templo de Deus, ele desperta. Quando ele entra, ele vai dizer que quando ele entrou no santuário de Deus, ele despertou. E aí ele começou a entender tudo aquilo e a perceber como ele estava confuso e iludido com a perspectiva que ele trouxe a respeito daquela situação. Ele vai olhar para o destino dos ímpios. E ele vai olhar para o destino daqueles que confiam e permanecem em Deus. Existe uma eternidade de glória me espera. Existe uma eternidade de graça que nos aguarda. E aí, ontem, antes de vir aqui para a rádio, eu liguei para esse casal e falei: olha, eu preciso compartilhar o que vocês experimentaram, porque foi uma grande lição para nós. Não, pastor, pode falar, pode ficar à vontade em testemunhar. Sulamita e o Alexander, ali do Getúlio. E aí ela disse para mim: pastor, o propósito é maior que a dor. O propósito é maior que a dor. Ainda nós não conseguimos compreender todo o propósito da perda, mas nós entendemos que o propósito é maior que a dor. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez você no hospital, talvez você acamado em casa, talvez você diante desse cenário de indignação, de frustração. O propósito é maior que a dor. A tribulação, ela produzirá esperança. E a nossa esperança é Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Talvez para nós nesse dia, o convite de Deus para nós seja: vai para o seu quarto, fecha a porta e perceba o quão presente Ele está. A quem tenho eu além de ti? E não há na terra ninguém que eu queira mais que a ti. Por isso eu quero convidar você nesse tempo a guardar essa palavra no seu coração, a não desviar ou escorregar
no caminhar da jornada com Cristo, mas a permanecer, porque o propósito é maior que a dor.